Olá, pessoal do sexto ano. Agora nós vamos iniciar o segundo bimestre de História, tá? Vamos pegar a apostila de História de vocês lá e vamos seguir aí junto com a professora, tá bom? Então vamos lá. Peguem lá a apostila ou segue no positivo, tá? Então a gente vai continuar vendo um pouquinho a respeito da Grécia, tá? Dos acontecimentos na Grécia. Então aqui tá algumas imagens mostrando alguns acontecimentos. Aqui, ó, falando das Olimpíadas, né? De coisas que aconteceram na Grécia. Então, muitas coisas importantes, a gente tem muitos relatos importantes de acontecimentos na Grécia que até hoje em dia é presente na nossa sociedade, tá? Então, a gente já viu no capítulo anterior, na apostila anterior, que a Grécia, né, a localização dela, que era na Península Balcânica, né? A gente já estudou sobre a autonomia da economia da Grécia, que eram cidades-estados, que cada um mantinha a sua política, né? Elas eram ligadas apenas pela religião, pela língua, pela cultura, mas elas mantinham políticas diferentes, né? Que eram as cidades-estados. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a sociedade grega. A sociedade grega, ela se dividia em homens ricos, que eram proprietários de terras, né? Grandes proprietários de terras, homens livres, que eram os artesãos, os comerciantes, e o terceiro grupo, que era formado por escravos ou servos. Escravos eram aquelas pessoas que eram vendidas e compradas. Servos eram aquelas pessoas que eram... a diferença, né, dos escravos é que elas não eram vendidas nem compradas, mas também não recebiam pelo seu serviço, tá? Aí a gente vai ver também que lá na Grécia tudo acontecia na Ágora. O que era a Ágora? Era uma praça, né, que colocaram o nome de Ágora, que tudo acontecia nessa região. Então eles vendiam seus produtos, eles vendiam tecidos, eles vendiam carne, eles vendiam seus artesanatos, tudo nessa praça. E era, no caso, né, uma feira, vamos dizer assim, que eles vendiam todos os seus produtos, eram trocados ou vendidos nessa praça aqui. Também nessa praça aqui aconteciam as reuniões políticas. Então a Ágora era um local, vamos dizer assim, muito importante na Grécia, tá? Depois vocês vão fazer atividades, tá? As mulheres gregas. Como que eram as mulheres gregas? Elas não tinham direito político nenhum. E elas sempre eram criadas pela tutela, ou seja, quem mandava nelas? Primeiro era o pai, né? Depois que elas casavam era o marido. Né? Se elas perdessem o pai, quem mandava nelas era o irmão mais velho, né? E aí por diante. Então elas eram criadas sob a tutela de alguém, sob a responsabilidade de alguém, e esse alguém era um homem mais velho, vamos dizer assim, tá? Elas eram a vida inteira delas, elas passavam sobre a tutela de um homem, no caso. Na sociedade ateniense, as mulheres elas eram reclusas, elas ficavam muito dentro da casa delas e elas eram submissas ao homem, né? Elas faziam tudo que o homem queria, elas tinham que fazer, ou seja, elas não poderiam ter vontade própria. Já em Atenas era um pouquinho diferente. Por elas serem genitoras, por elas criarem, né, elas gerarem o fruto que seria o soldado, no caso, quando o filho era homem, então elas tinham alguns privilégios. Elas poderiam ter alguma atividade fora da casa, vamos dizer assim, para ela ter vigor, né, para ela criar um filho vigoroso, um filho que ia ser um grande soldado, vamos dizer assim, tá? Então, em Esparta, as mulheres já tinham um pouquinho mais vamos dizer, de vantagens, né, em relação a Atenas. Vocês vão depois também fazer essa atividade aqui. E a religião e a mitologia. Lá na Grécia, eles acreditavam em vários deuses. Então, a religião lá era politeísta, tá? Então, eles tinham Deus do sol, Deus do mar, Deus do amor, Deus da terra, Deus do céu. Então, para cada aspecto, eles criavam um deus, né? E tinham muitos mitos, ou seja, muitos relatos mitológicos. Então, eles criavam muita coisa em cima desses deuses, muitas histórias em cima desses deuses. E esses deuses, eles tinham a forma física de um ser humano e tinham também alguns sentimentos como um ser humano. Eles sentiam raiva, eles sentiam ciúme, eles sentiam inveja, tá?
Só que eles tinham as diferenças, vamos dizer, mais marcantes dos seres humanos eram o quê? Que esses deuses eram imortais, né? Eles se alimentavam de néctar, né, das plantas, das flores e de ambrosia, tá? Que naquela época eles falavam que esses alimentos eram mágicos, né? Tinham poderes mágicos e que davam para eles ou garantiam para eles a imortalidade, tá? Eles acreditavam também que as pessoas já nasciam com um destino traçado. Então, aquela pessoa nascia para ser tal coisa, outra pessoa nascia para ser outra coisa. Então, eles já nasciam sabendo do destino da pessoa, tá? E os gregos também, eles acreditavam que teriam semideuses, ou seja, alguns deuses na época, a história conta que alguns deuses na época se apaixonavam por seres humanos. Então, dessa paixão do Deus com o ser humano, nascia um semideus, ou seja, uma pessoa que era filho de um deus e filho de um humano normal. Só que esses semideuses, eles eram mortais. Então, a diferença dos deuses para os semideuses é que o deus era considerado imortal, os semideuses era considerado mortal, ou seja, ele acabava morrendo como ser humano, tá? Daí a gente tem também aqui, ó, também por meio da mitologia, de histórias, né, de origem grega, a gente tem uma historinha aqui que conta a história do pai e do filho, né? Então, ó, segundo a mitologia grega, Ícaro e Dédalo eram mantidos como prisioneiros no grande labirinto do rei Minos, em Creta, e que o próprio Dédalo havia construído para o rei. Apesar de não conhecer a saída de sua própria construção, Dédalo era conhecido por sua notável engenhosidade. Ele gostava de criar coisas e confeccionou habilmente dois pares de asas de plumas unidas por cera, um para si e um para seu filho, que lhes permitia fugir de Creta. Dédalo advertiu o filho para que não voasse próximo do sol, porque quanto mais próximo do sol, era mais perigoso, porque a cera ia derreter, né? Desnecessário dizer que Ícaro ignorou os conselhos do pai. Foi voando cada vez mais alto. No entanto, quanto mais perto chegava do sol, mais quente a cera se tornava, até que derreteu e ele não pôde mais bater as asas, despencando no mar. Ainda existe uma ilha chamada Icária, situada na área do Mar Egeu, conhecida como Mar Icário, o local onde se acredita que Ícaro caiu há milênios, tá? Então, também é um mito, né? Aí vocês vão responder isso aqui também. E a gente vai falar agora das Olimpíadas. Muito importante também na Grécia, né? As Olimpíadas surgiu na Grécia no ano de 776 a.C. As Olimpíadas era um acontecimento muito importante. Era uma homenagem a Zeus, né, que era considerado o protetor de Olímpia, né? Então, essas Olimpíadas aconteciam no Monte Olimpo e eram jogos, né? Jogos, e tinham muitas modalidades, vamos dizer, que eles criavam para simbolizar e para homenagear Zeus, tá? Essas Olimpíadas somente eram deixadas de existir, né, por alguns motivos. Um desses era as guerras. Quando tinha guerra, eles cancelavam os jogos, tá? Quem ganhava não tinham prêmios, vamos dizer assim, muito prêmios muito poderosos, não poderosos, prêmios muito bons, né? O prêmio deles era uma coroa de louros. Então eles pegavam folha de louro e iam fazendo uma coroa. Então simbolizava que aquele cidadão era o preferido dos Zeus, era preferido dos deuses, vamos dizer assim. Então, para quem vencesse a Olimpíada, o presente, vamos dizer, né, o troféu era o quê? Era uma coroa de louros, tá? Essas Olimpíadas foram suspensas em 393. Por quê? Porque ela foi considerada, né, por um romano, pelo imperador romano Teodósio, como pagã, como uma festa que não acrescentava nada, uma festa
de pessoas pagãs, de pessoas que não acreditavam em Deus, de pessoas que não acreditavam em nada, vamos dizer assim, era uma festa que não acrescentaria nada, então foi suspensa. Depois de algum tempo, muito tempo, né, em 1896 os jogos retomaram, vamos dizer, voltaram a acontecer e existem até hoje, tá? O teatro também era um acontecimento muito importante na Grécia. O teatro surgiu em homenagem a Dionísio, tá? A um deus do vinho. Então, esse deus do vinho era muito importante para eles. Então, surgiu em homenagem a ele. Os homens participavam dessas festas, dançavam, cantavam, faziam encenações, né? E era muito importante, né? Então, era uma forma deles se distrair, era uma forma deles firmar a adoração que eles tinham por esse Deus, pelo Deus do vinho. Nessa época também, o que eles faziam? Eles criavam muitas máscaras, eles criavam personagens que eram, vamos dizer assim, interpretados, inclusive femininos. Eles faziam peças, no caso, os homens se vestiam de mulheres e faziam peças, né, vestido de mulher. Na Grécia também foram criados tragédia e comédia. Então, hoje em dia, a gente assiste filme de tragédia, filme de comédia. Lá na Grécia Antiga, eles já faziam peças de teatro trágicas ou peças de teatro cômicas, né? Aqui era um teatro, né? O teatro da Grécia Antiga, ó. Então, aqui cabia 1000 pessoas. E olha como que era feita a construção desse teatro. Como não tinha nada de aparelho, nada de som, vamos dizer assim, eles tinham que fazer o teatro para que a acústica dele, para que as pessoas que estivessem longe também escutassem o que eles estavam falando. Então, o que eles projetaram? Aqui era o palco, né? E eles fizeram como se fosse né, subindo assim, ó, as escadas, para que o que eles falassem aqui ecoassem e todo mundo escutasse o que eles estavam falando, tá? Era como se fosse um semicírculo o teatro. Muito importante na Grécia também foi o que? A filosofia, a ciência, a arte. Então, os gregos eles procuravam explicar coisas que estavam acontecendo no mundo. Só que eles procuravam explicar de forma mitológica, ou seja, dando exemplos de coisas místicas, de deuses, vamos dizer assim, de semideuses, tá? Eles não procuravam, vamos dizer assim, a explicação do jeito que a gente explica hoje, né? Eles procuravam uma explicação mais mística, tá? Depois a gente vai ver também, ó, na Grécia existe uma divisão entre ciências. Muito importante na Grécia também foram as ciências, a criação das ciências, né? A matemática, a astronomia, a filosofia, a astrologia, muitas dessas matérias, vamos dizer, que hoje em dia a gente estuda na escola, foram criadas na Grécia, tá? Na Grécia Antiga. Uma coisa que também está presente até hoje na nossa vida é a arquitetura e a escultura, também surgido na Grécia, né? Muitas coisas, muitos monumentos foram surgidos na Grécia. Hoje existem em algumas regiões também, né? Muitos pedaços desses monumentos, mas a maioria já não existe, não é, vamos dizer assim, bem, não está em pé ainda, né? Vamos dizer assim. Então, tem muita coisa que surgiu na Grécia, né? Que foi construído na Grécia e que hoje em dia pelo mundo a gente vê formas parecidas, né? De construção, porque a escultura e a arquitetura na Grécia foram construções muito volumosas, foram construções bonitas, foram coisas grandes templos, né? Então foi muito importante também a estrutura e a arquitetura na Grécia. Como eu já havia dito, a matemática entre os gregos, né? Os gregos observavam muito o raciocínio lógico, a natureza. Então eles buscavam conhecimento no que? Na natureza. Então a natureza vinha trazer para eles algumas explicações
e através das explicações que a natureza trazia para eles, eles iam buscando mais e mais para... eles gostavam muito de buscar explicação para determinadas coisas, tá? Então, Arquimedes, né, ele fala muito sobre Arquimedes, a chamada teoria do impulso, que foi narrada pelo arquiteto romano Marcos. Segundo a versão dele, Arquimedes teria sido chamado pelo rei Hierom para verificar se a coroa ou grinalda que havia encomendado era mesmo feita de ouro, conforme pedido, ou continha também prata. O rei desconfiava dos ourives. Ourive eram as pessoas que faziam as joias, né, para as pessoas naquela época, contratado, e não era possível derreter a coroa para descobrir se havia sido enganado ou não. Assim, Arquimedes pôs-se a pensar em uma solução para o problema. Ao entrar em uma banheira cheia de água, percebeu que escorreu certa quantidade de líquido. Dessa forma, encontrou uma solução para o problema. Isso o deixou tão alegre que Arquimedes, de acordo com o relato de Vitrúvios, saiu correndo pela cidade enrolado em uma toalha, gritando Eureka, o mesmo que encontrei, achei em português, né? Então a definição de Eureka foi isso aí, né? Foi que ele achou a solução e ele saiu gritando Eureka, Eureka, tá? Então a gente vai parar por aqui, para não ficar muito extenso. Vocês vão fazer as atividades que tem aqui na apostila, depois a gente vai voltar corrigindo, tá? Aí na próxima aula a gente continua aqui em medicina, tá? Que também foi uma coisa muito importante, né, na história do mundo grego, tá bom? Então a gente vai parar por aqui hoje, vocês vão fazer atividade, depois a gente continua corrigindo as atividades, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, ok? Até breve.